Alô, amigos ligados aqui no canal, sejam todos muito bem-vindos. Estamos aqui novamente para passar notícias do Mengão, do mais querido do Brasil. Hoje tem Mengão pelo Campeonato Carioca. Com muitos desfalques, Flamengo define equipe titular para enfrentar o Madureira. E temos também esta notícia não muito agradável, que a imprensa voltou a atacar o Mengão, né? Advogados de famílias de vítimas contestam Flamengo. Clube rebate acusações. Flamengo se reúne com o governo do Rio para falar sobre Maracanã, mas não dá maiores informações. Também foi divulgado, que a família de Átila Paixão é quem tem acordo com o Flamengo. Quinta-feira, a reunião por Riquelmo. Reportagem de Cauê Mota. Mauro rebate a afirmação de Geovânio sobre o Flamengo. É uma piada. Juizado do torcedor envia pedido de bloqueio das contas do Flamengo à Justiça Civil. Vamos começar aqui com a notícia, então, do jogo do Flamengo, que é o que mais importa, né? O treinador tinha uma dúvida no meio-campo para o duelo. O Flamengo enfrenta o Madureira na noite desta terça-feira, buscando uma vitória para se garantir nas semifinais do Campeonato Carioca. O técnico Abel Braga tinha uma grande dúvida para a posição de primeiro volante, já que o titular e o reserva imediato, Cuéllar e Pires da Mota, estão com as suas seleções. Segundo informações divulgadas pelo portal, Ronaldo será o escolhido para atuar na posição. O jogador de 22 anos disputava a vaga com o jovem Hugo Moura, que é volante de origem, mas tem atuado recentemente improvisado como zagueiro em algumas partidas. Abel ainda não contará na partida com Arrascaeta e Trauco, também convocados. Vitinho, Biril, Lincoln e Rafael Santos lesionados. Com isso, o time entrará em campo com Diego Alves, Pará, Léo Duarte, Rodrigo Caio e René, Ronaldo, William Arão, Diego, Everton Ribeiro e Bruno Henrique com Gabigol. Então vamos para esta notícia fatídica aqui, Advogados de famílias de vítimas contestam Flamengo e clube rebate acusações, Mariju Maciel, Arley Carvalho e Paula Wolff dão entrevistas coletivas nesta terça-feira e alegam que caso merece maior solidariedade. Um grupo de advogados que representa algumas das vítimas fatais da tragédia no Ninho do Urubu deu entrevista nessa terça-feira. O objetivo foi contestar o modo como a diretoria do Flamengo vem conduzindo o caso, especialmente em relação às famílias das 10 vítimas fatais do incêndio. Então, são representantes das famílias de Christian Ismério, Gedinho, Pablo, Jorge Eduardo, Arthur, Samuel e Riquelmo. Falaram com a imprensa. Arley foi o primeiro a se pronunciar. Queremos passar o que o Flamengo não tem feito. São 40 dias e o Flamengo vem fazendo o inverso do que tem passado para a mídia. Doloroso representar os familiares nessa condição. Falta de atenção e carinho com quem estão sendo tratados. Como advogados, fomos pelo presidente Landim pessoas que estariam aflorando uma imposição. Nós estamos dando o suporte que o clube deveria e não vem fazendo. Ontem, na Alerj, houve uma homenagem, a segunda que eles receberam. A primeira foi no Fla-Flu, pela torcida. O Flamengo nem procurou para dar solidariedade que o caso merece, disse o advogado. Temos informações que 2 desses 3 advogados são advogados do Vasco da Gama. Segundo informações do paparazzo rubro-negro. O Flamengo disse que está em negociação com 9 familiares. Nós representamos 7 e até agora não fomos chamados. Ninguém foi procurado. O que queremos é que se resolva. Se for administrativamente, ótimo. Para isso é preciso abrir conversa. Então aqui as famílias, na verdade, são os advogados, que estão atacando, o Flamengo, Então, aqui diz que um dos motivos dessa entrevista foi para esclarecer que as famílias não estão sendo chamadas. Mas, na verdade, vamos ver depois ali na coletiva do Flamengo,
que isso não é bem verdade, né? Gravamos depoimentos dos pais datados dizendo que o clube não entrou em contato da forma que foi colocada pelo presidente do Flamengo. Parece que só não houve acordo por causa dos advogados, disse, né? Então aqui temos a notícia também, né? Que de acordo com os advogados, as famílias desejam iniciar as conversas com base nos valores sugeridos pelo Ministério Público, para cada vítima 2 milhões e 10 mil mensais, até que o atleta completasse 45 anos. Tomara que esses valores também sejam pagos àquelas vítimas lá de São Paulo, né? Naquele ataque que ocorreu na escola, né? Então, tomara que sejam esses valores também lá. O Flamengo rebateu as acusações, né? O clube divulgou uma nota oficial depois da entrevista coletiva dos advogados das vítimas do incêndio, né? Então, vamos ver aqui o que o Flamengo falou, né? Aliás, antes disso, vamos ver outra notícia aqui, ó. Que o juizado do torcedor envia pedido de bloqueio das contas do Flamengo à Justiça Civil, né? O Juizado Especial do Torcedor e Grandes Eventos decidiu enviar para a Justiça Civil pedido de liminar feito pela Defensoria de 57,5 milhões, né? Mas o que é que tem de ver o Juizado Especial do Torcedor, né? Então aqui temos a resposta, né? Então aqui vamos ver aqui, ó. Segundo o magistrado, né? Vamos ver aqui na decisão, ó, o juiz Bruno Rullieri afirmou que o Juizado Especial do Torcedor e Grandes Eventos não pode julgar o pedido de liminar, pois a competência do órgão se resume à matéria regulada pelo Estatuto do Torcedor, né? Segundo o magistrado, a tragédia que vitimou os atletas, né, do Flamengo não se adequa ao conceito de torcedor para fins de aplicação da lei aqui. E no que se refere ao pedido de interdição, ele argumentou que o centro de treinamento não se caracteriza como local de evento desportivo, conforme o Estatuto do Torcedor. Então, o local é local de trabalho. Então, eles não têm nada a ver aqui. Esse juizado do torcedor é apenas se ocorrer alguma tragédia dentro do estádio, né? Então, eles já estão... Isso é coisa da imprensa, né? Eles estão fazendo uma coisa que não existe aqui, né? Então... Mas vamos ver aqui o que o Flamengo, o pronunciamento do Flamengo em nota oficial no Twitter. Nota oficial, posicionamento do Flamengo. Em primeiro lugar, o Clube de Regatas do Flamengo esclarece que, diferentemente do que afirmaram os 3 advogados, jamais afirmou estar negociando com 9 famílias. Então aqui diz, o clube reafirma que já fechou acordo com uma família e negocia com 3. E segue aberto para novas negociações. Vale esclarecer que a advogada da família do atleta Riquelmo é a doutora Gislaine Nunes, que já se reuniu com o corpo jurídico do clube. Quanto à afirmação de que o clube não procurou as 7 famílias representadas pelos 3 advogados para negociar, o Flamengo lembra que em reunião no Tribunal de Justiça, no dia 21/2, os advogados não concordaram com os termos propostos e encerraram as conversas. Então, por isso que o Flamengo não procurou eles mais, né? Porque eles resolveram encerrar as conversas com o clube. Também, diferentemente do que foi dito pelos advogados, o Flamengo vem dando, sim, todo o apoio material e psicológico às famílias dos atletas que se encontravam no centro de treinamento no dia do incêndio, que vitimou os jovens. Nestes 39 dias, o clube procurou estar sempre ao lado das famílias dos atletas, dando suporte financeiro e psicológico. Todas as despesas com transporte, alimentação e hospedagem ficaram a cargo do clube, que não mediu esforços para atender a todas as demandas. Durante todo o período no qual os 3 atletas que se feriram permaneceram hospitalizados, o clube manteve uma responsável para cuidar da logística dos familiares, além de um médico para acompanhar todos os procedimentos no hospital. A hospedagem e a alimentação dos parentes também ficaram a cargo do clube, somente com passagens aéreas e hospedagem de parentes, advogados e empresários dos jogadores. O Flamengo gastou até o momento R$ 222.580,30. Nesta quantia está incluindo o fretamento de um avião para agilizar o sepultamento dos casos em que a logística era mais complicada. Vale registrar que o Flamengo continua dando uma ajuda de custo mensal de 5 mil para as 9 famílias que ainda não acertaram as indenizações.
Em relação aos 16 atletas sobreviventes, o clube já fechou acordo com 13 famílias e está em negociação com as 3 restantes. O clube também já prestou inúmeras homenagens aos atletas, quase todas devidamente registradas pela imprensa, entre elas a missa de 7º dia, a missa de um mês, além do luto em todos os esportes até o fim de 2019. A homenagem realizada antes do Fla-Flu, no dia 14 de fevereiro, no Maracanã, foi toda organizada e custeada pelo clube. Além disso, em todos os sepultamentos havia um representante do clube. Mais uma vez, o Flamengo reitera que continua à disposição das famílias para que tudo seja resolvido o mais rapidamente possível. É isso aí, galera. Mas tudo isso aí aconteceu pelo seguinte aqui, né? Então, aqui nós temos uma coisa que é bastante controversa, né? Eu até vou mostrar uma parte aqui dos advogados, das famílias, né? Deixa eu ver se eu consigo encontrar aqui, né? Vamos ver aqui. Aqui, ó. Veja bem aqui, ó. O intuito de tudo isso, da imprensa e dos advogados, é derrubar o Flamengo, né? A intenção deles é derrubar o Clube de Regatas do Flamengo. Não sei por que motivo, né? Eles querem fazer isso, mas aqui está a prova. O maior objetivo é deixar claro que não estamos em luta com o Flamengo. Estamos em luta com as famílias. O objetivo principal é que a população saiba a verdade. Não existe negociação com 9 famílias, como diz o Flamengo, né? Veja bem. Tenham dúvida sobre qual patrocinador gostaria de vincular sua marca ao clube. Então está aqui, ó. A intenção deles é prejudicar o Flamengo, né? Certamente para comprar os jogos do Flamengo de graça, né? Como era antigamente, né? Jogar o clube lá para baixo. Essa é a intenção, né, de uma emissora em especial, né? Nem vamos fazer propaganda aqui deles, né? Mas esse é o motivo real que eles estão fazendo todo esse imbróglio, né? Mas vamos ver aqui mais notícias aqui, né? Flamengo se reúne com o governo do Rio para falar sobre Maracanã, mas não dá maiores informações. Rodolfo Landim, presidente do Rubro Negro e vice de comunicação do clube, se reuniram com o secretário de Esporte e Lazer para ouvir propostas. O Flamengo se reuniu na manhã desta terça-feira com o governo do Rio de Janeiro para ouvir ideias sobre a gestão do Maracanã. O presidente do Rubro Negro Carioca, Rodolfo Landim, deixou a conversa acompanhado do vice de comunicação e marketing, Gustavo Oliveira, sem dar maiores detalhes sobre a conversa. A repórter Gabriela Moreira participou da redação Sport TV e atualizou as informações. Não deram detalhes, disseram que preferem ouvir o que o Estado tem a dizer sobre quais serão as condições dessa parceria que o governo do Estado está propondo. Perguntei como ficaria a relação caso a Federação do Rio, que o Flamengo entrou em bastante conflito na última gestão, administre o Estado. Eles disseram, perguntem para a Federação. Não quiseram dar detalhes neste ponto, né? De acordo com a concessionária que administra o Maracanã, não há intenção de entrar na justiça contra o Estado do Rio pela quebra de contrato. A princípio, a Odebrecht está tentando entender a decisão do governo e pretende resolver a questão de maneira consensual. O departamento jurídico estava tentando entender o que o governo do Estado chama de caducidade do contrato, porque eles não entendem que o não pagamento das prestações que deveriam pagar pelo uso do Maracanã, a concessionária, não entende que isso é uma caducidade do contrato. A Odebrecht encara isso como um não cumprimento do contrato. O governo do Estado licitou 5 equipamentos e só entregou um, que é o Maracanã. Ficaram de fora o Parque Aquático Júlio de Lamare, o Célio de Barros, o Museu do Índio e a Escola Friedreich. Eles disseram que não devem pagar essa contrapartida, que era justamente por esse entorno, e evitam falar em judicializar a questão, mas eu ousaria dizer que eles estão menos otimistas do que no início da questão em relação a essa decisão, que pode realmente se concretizar. Está concretizado por força do Estado, mas eles também acenam com a possibilidade de não brigar judicialmente pelo Maracanã.
Jornalista garante que Rafinha será jogador do Flamengo e aponta detalhes da negociação. O Flamengo realizou contratações de peso no início da temporada, promovendo alterações significativas no elenco. Entretanto, há ainda mais um jogador que parece próximo de vestir a camisa rubro-negra. Trata-se do lateral Rafinha, atualmente do Bayern de Munique. Inclusive, de acordo com o jornalista Jorge Nicola, da ESPN, a negociação está selada, sendo apenas questão de tempo para que o atleta chegue à Gávea. É isso aí. Então, durante o programa do bate-bola lá, desta terça-feira, dia 19, Nicola afirmou que, apesar de o contrato não estar assinado, existe acordo verbal entre as partes. Além disso, ele disse que o Flamengo conseguiu convencer o defensor a ajustar detalhes, como tempo de contrato e salário diferentes do que o lateral pediu inicialmente. Está fechado. O Rafinha não assinou com o Flamengo, porém ele deu a palavra dele, garantiu que jogará no Flamengo. O contrato dele com o Bayern de Munique acaba no meio do ano e ele virá para o Fla. Rafinha queria 3 anos, mas o Flamengo convenceu ele a aceitar 2. Ele queria salário europeu, o Fla fez ele aceitar um menor. Vai ser um dos melhores do país. Com certeza, aos 33 anos, Rafinha tem no currículo títulos como UEFA Champions League, Supercopa da UEFA, Mundial Interclubes, além de 6 campeonatos alemães. O defensor também acumula passagens pela seleção brasileira e no Bayern de Munique é respeitado por atletas e torcedores, principalmente por conta da longevidade de sua carreira no principal clube da Alemanha. Mauro rebate a afirmação de Geovânio sobre o Flamengo. É uma piada. Então, o atacante Geovânio foi apresentado no Atlético Mineiro na última segunda-feira. Na coletiva de apresentação, o atleta falou sobre sua frustrante passagem pelo Flamengo, afirmando que não conseguiu render o esperado por receber poucas oportunidades, uma vez que, segundo ele, a equipe priorizava os atletas contratados de forma definitiva. Entretanto, o jornalista Mauro César Pereira fez questão de rebater o jogador analisando sua passagem pela Gávea como péssima. Um absurdo, jogador caríssimo. Depois que acabou a gestão de Eduardo Bandeira, que entrou a gestão de Landim, eu recebi a informação que ele custou ainda mais caro. 1 ano e meio de empréstimo, jogador que não deu nenhum retorno técnico, fez 2 gols contra a Portuguesa com o time reserva. Quando teve oportunidades, nada fez. Dorival Júnior, que assumiu o time na reta final, o escalou inúmeras vezes, mas ele não conseguiu acrescentar. Uma piada. Isso que ele disse. Marcos Moreno também era emprestado, nenhum dos dois jogou nada, disse Mauro ao ESPN. Bom dia desta terça-feira. Em seguida, Mauro destacou que Geovânio esteve no Flamengo durante um período em que diversos treinadores passaram pelo comando da equipe, mas ele não conseguiu render bem com nenhum, mesmo recebendo oportunidades. A participação do Geovânio no Flamengo foi péssima, oportunidades não faltaram. Acho impressionante como se contrata um jogador por um preço tão alto por um futebol mínimo. O cara que teve um desempenho tão ruim quanto ele teve no Flamengo, com diferentes treinadores, e não conseguiu fazer nada. Ainda acha que é vítima. Não sei se no Atlético Mineiro ele vai jogar bem, mas no Flamengo eu sei que ele não fez nada. Chega a ser engraçado por tão desconectada da realidade que a declaração do Geovânio concluiu Mauro. Mas é isso aí, pessoal. Quem não é inscrito, aí se inscreva no canal, deixa aquele like, ative o sininho das notificações. Nós estamos indo, Quero agradecer a todos aí, um forte abraço e até a próxima aí, galera.